Houve uma outra história, entre tantas, de um homem que foi deixado de lado pela própria família. Sabe por quê? Porque ele tinha pouca força. O seu pai, um belemita, da cidade de Belém, chamado Jessé, certamente um dia chamou o garoto Davi e falou assim: meu filho, eu estava te observando, estou conjecturando, tá? E você não é igual aos seus irmãos, você tem pouca força, você é franzino, você é pequeno. Infelizmente, filho, é de cortar o coração, mas o homem tem que ser forte. Porque naquele tempo, o homem era preparado para ser soldado, para ir para a guerra. Os seus irmãos são fortes, mas você é pequeno, você tem pouca força. Meu filho, você é pequeno, então você vai fazer um trabalho que você é jovem, tudo bem, mas os anciãos, os idosos fazem naquele tempo. Ou as mulheres fazem naquele tempo. O que é, meu pai? Você vai ser pastor de ovelhas. Não serve para guerra, não serve para batalha. É pequeno, tem pouca força, então vai ser pastor de ovelhas. E colocou ele para cuidar do rebanho de ovelhas nas planícies do Jordão. Davi realmente era pequeno, pouca estatura. Davi certamente tinha pouca força. Mas ele foi para o pasto. Mas lá no pasto, Davi, mesmo com pouca força, ele tinha muita força? Não. Se tivesse muita força, estava do lado dos irmãos para a batalha, para a luta, para a guerra, sendo preparado. Mas ele foi para o campo, ele foi cuidar de ovelhas. E lá, nesse pasto, o pasto foi o seminário de Davi. O pasto foi a escola do Senhor para Davi. Davi tinha pouca força, mas a fé e a obediência estavam no Deus que ele servia. Foi lá no pasto que provavelmente ele tenha escrito o Salmo 23, que depois foi publicado. Foi lá no pasto que, olhando para a sua pequenez, olhando para a sua pouca força, contrastando com a grande força de Deus, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Assim como eu cuido das ovelhas do meu pai, assim como eu sou pastor dessas ovelhas, o Senhor é o meu pastor. Eu não deixo faltar nada para essas ovelhas, e o Senhor não vai deixar faltar nada para mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi lá no pasto que ele começou a escrever belas canções. Nós costumamos dizer que Davi estava no pasto, o corpo dele estava no pasto, mas o coração já estava no trono. Chegou um momento em que o povo de Israel fora desafiado por um gigante muito forte, um homem acostumado a vencer as batalhas, e o nome dele? Golias. Todos os dias, Golias forte, o povo filisteu descia no vale, e sabe o que Golias gritava? Ei! Existe homem, Israel, porque se tiver um homem, Israel, vamos lutar, vamos poupar morte. Se eu vencer esse homem, vocês perderam a guerra, se eu perder, vocês ganharam a guerra. Mas para enfrentar Golias, um homem de tanta força tinha que ser um soldado preparado e com muita força. Sabe, os soldados de muita força de Israel tremiam de medo, fugiam assustados. Eu não, eu também não. Mas quem é que vem lá? O menino Davi, que tinha pouca força, chegou e achou um absurdo aquilo. Quem é este filisteu, este incircunciso filisteu, para afrontar o Deus vivo? Ninguém vai fazer nada. Se ninguém vai, eu vou. Os irmãos dele: cala a boca, você quer se aparecer num momento como esse? Você quer aparecer diante das pessoas? O que você pensa? Você não tem preparação nenhuma para a guerra, para a batalha. Você tem pouca força. Ele diz assim: presta atenção.
Eu posso ter pouca força, mas eu sirvo um Deus forte. Mas que experiência de batalha você tem? Aonde você guerreou? Que guerra você enfrentou? Ele disse, lá no pasto. Mas lá tinha guerra, é com as ovelhas? Não. Um dia um lobo feroz, ele veio para matar a ovelha. Eu lutei com ele, lutei com o leão, lutei com o urso e com os outros animais ferozes que apareciam por lá. E eu venci eles porque Deus me deu força para vencer cada predador que apareceu por lá, destacando o leão e o urso. Se Deus me deu força para matar um leão e matar um urso, Ele vai me dar força para matar esse filisteu. Deram a roupa do rei para Davi, as suas vestimentas de guerra, ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque Davi tinha pouca força. Quando Davi desceu, e lá no vale, o gigante Golias olha para ele e diz assim, eu vou te esmagar como uma mosca. Não tem homem Israel mandar isso aqui? Mas Davi certamente olhou para o Golias e viu que ele era forte e que ele tinha muita força. Davi talvez tenha pensado, eu tenho pouca força. Mas aí ele toma atitude e diz, eu venho contra ti, não com a minha pouca força. Eu imagino que quando Davi olha para o gigante, ele vai olhando, vai levantando a cabeça e o homem não acaba. Ele olha lá para cima, olha para o tamanho do braço. E o diabo diz assim, foge, você tem pouca força, foge enquanto há tempo, foge, você vai ser esmagado. Ele percebe que não tinha como enfrentar aquele gigante, não tinha como encarar. Ele levantou a cabeça um pouco mais, acima do gigante, onde estava sentado o Senhor dos Exércitos. E ele disse, eu não vou contra ti com a minha pouca força, eu não vou contra ti com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E mesmo com pouca força, o gigante caiu por terra, e Israel louvou e adorou o nome do Senhor. Davi tinha muita força, não pouca força, mas era fiel, obediente a Deus. A mulher que sofria com fluxo de sangue tinha muita força, não pouca força, mas era fiel, obediente a Deus. A igreja de Filadélfia tinha muita força, não tinha pouca força, mas guardastes a minha palavra, diz a Bíblia em Apocalipse 3. Uma vez, a última história. Havia um povo assustado e amedrontado. Eles plantavam e o inimigo deixava eles plantarem. Quando chegava perto da colheita, o inimigo vinha e levava toda a colheita. Quem era o inimigo? Os midianitas, os amalequitas. E para eles poderem sobreviver e ter um pouco a mais do seu próprio trabalho, tinha que pegar um pouco do trigo e esconder. E eles estavam sofrendo há muito tempo com aquilo, mas aquele povo não era qualquer povo, era o povo de Deus. Deus então resolveu colocar um basta naquilo. Deus resolveu levantar um homem forte para vencer aquela batalha, para se levantar contra os medianitas, os amalequitas. O exército do povo de Deus era pequeno, mas o exército do inimigo, diz a Bíblia, era como gafanhoto, não dava nem para contar. Mas Deus procura o homem mais forte entre o seu povo. Não, Deus vai num menino chamado Gideão. E quando Deus chama Gideão, ele até se assusta. Sabe o que ele diz? Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, está certo esse chamado? É eu mesmo, sou eu mesmo que o Senhor está chamando. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus falou assim, Gideão, é você mesmo, vai na tua força, eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Nós conhecemos a história, não estamos pregando as histórias, só pincelando por elas, para pegar essa parte da força. Gideão falou, tá bom Senhor, então vamos lá, mandou recado para todas as tribos, porque naquele tempo,
As tribos viviam separadas, cada uma com uma peculiaridade. Umas eram guerreiras, outras eram mais pacíficas. Eram as 12 tribos de Israel. Elas não tinham uniforme. Elas não tinham uniforme, mas elas tinham unidade. Eu e você não precisamos ter uniforme, mas nós precisamos ter unidade. A gente pode acreditar em coisas diferentes aí na vida. Nós podemos ter a nossa maneira de viver. Eu não tenho que pôr uniforme, você não tem que ser igual a mim. Mas nós temos que ter unidade. Unidade se mostra quando é necessário a luta e a batalha pela causa do Senhor. Todos nós nos reunimos. As 12 tribos não vestiam uniforme, não eram a mesma coisa. Mas na hora da luta, elas se uniam para enfrentar o inimigo. E Gideão seria o homem para tomar a frente. Mas quando reúne toda a tropa, só tinha 32 mil homens. Ele disse: Senhor, é pouca força. Olha o tamanho do inimigo, 32 mil homens é pouca força. Você conhece a história, né? Foi ficando pelo caminho. O que aconteceu? De 32 mil homens, sobraram quantos? 300 homens. Se 32 mil era pouca força, e 300 iam ser humilhados, massacrados, destruídos. Aí eu te pergunto, Gideão e o seu exército tinha muita força? Não, tinha pouca força, mas tinha fidelidade, a fé e a obediência ao Senhor. E é nessa força que eles se posicionaram e obtiveram uma das maiores e mais bonitas vitórias da história de Israel. A estratégia que Deus deu a eles, dos cântaros, várias trombetas, para assustar o inimigo. De manhã 300 trombetas, cada exército tocava uma trombeta. Quando eles ouviram 300 trombetas, eles ficaram confusos. Será que é 300 exércitos? Explodiram os cantil que eles tinham, fazendo barulho, várias tochas na mão. O povo ficou: vamos morrer. Eles começaram a correr, a tropeçar um no outro, a se matar, confuso. Tiveram uma humilhante derrota. E a vitória foi pela estratégia de Deus na mão de um homem que tinha pouca força. E se tem um ensinamento principal, primordial na história de Gideão, foi o que Deus disse: você vai vencer com pouca força, e quando você vencer, você vai render toda a honra e toda a glória ao meu nome, porque você sabe que não poderia sozinho, mas eu sou a tua força. É por isso que você vai vencer. E assim foi. Irmãos, Patrícia Mara, a igreja de Filadélfia tinha muita força. Irmão Ed Carlos, a mulher que sofria com fluxo de sangue, tinha muita força. Irmão Genita, Gideão tinha muita força? Não tinha. Júlio, Davi tinha muita força? Não tinha. Nenhum destes personagens, nenhuma dessa história foi construída por homens e pessoas que tinham muita força. Pelo contrário, pessoas que tinham pouca força, mas acreditavam, confiavam e guardavam a palavra do Senhor e obtiveram grandes vitórias. Esqueço esses personagens e volto para hoje, para cá, para 2022, mês de fevereiro. Acho que hoje é dia 12, é 12 hoje? 13? Achava eu que era 12. 13 de fevereiro. E eu te pergunto, e você, minha irmã? E você, meu irmão? Olha agora para a sua vida, para a sua casa, para a tua família. Imagina o que você está passando. Eu te pergunto, você tem muita força? Talvez não. Acredito que não. Olha para a sua vida financeira, para aquilo que você quer construir. Você tem muita força? Acredito que não. Por mais que você tenha projetos e planos. Olha para qualquer área da tua vida, eu te pergunto, você tem muita força? Talvez a resposta será sempre essa:
eu tenho pouca força. Mas o Deus que você serve é um Deus poderoso, e é aquele que vai te dar provisão em todo tempo, em todo momento, em todo caminho. Você precisa apenas confiar no Deus que te fortalece, porque se você crê em Deus, Ele te fortalece. A tua pouca força se transforma em uma grande força, e você vai construir, e você vai realizar coisas que você nem imagina, coisas que você ainda nem chegou a pensar, ainda não chegou no teu coração, mas vai chegar, porque você vai fazer, porque o teu Deus é fiel, Ele é forte. Segundo uma pesquisa, as igrejas no Brasil, tem igreja de 10 mil membros, 50 mil membros, mas a grande maioria são compostas de menos de 200 membros, assim igual a nossa. Mas as igrejas nessa faixa etária são as igrejas com ministérios mais fortes de construção, de ganhar alma, de trabalho, porque elas são, na verdade, uma grande maioria. Mesmo em templos separados, elas fazem uma diferença gigantesca no reino de Deus. Não precisa ser grande para fazer grandes coisas. Vai na tua força, porque Deus é contigo. Não é o teu tamanho, não é o tamanho da tua força que define o seu ministério, mas é a sua fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração. Deixa só esse fundo, eu quero orar com o pessoal de casa também. E eu quero que você ore ao Senhor, e que você olhe para Ele, olhe para a sua vida, olhe para os seus projetos, olhe para os seus sonhos, olhe para o seu sofrimento, olhe para a tua dor, e possa enxergar e ver que você tem pouca força, mas diga para Deus: Senhor, eu tenho pouca força, mas eu vou na tua força, porque o meu socorro vem do Senhor. Vamos orar. Ore baixinho, eu oro aqui, você ora aí, o pessoal ora em casa. Senhor Deus, existem momentos na vida que pensamos que não vai dar. Existem momentos na vida que, por mais que a gente lute, tem hora que parece que não tem mais jeito. Por mais que nos esforcemos, nós temos pouca força. Tem hora que a gente até se sente impotente. Cadê a minha força? Às vezes as pessoas que estão do nosso lado olham para nós e dizem: como você é forte, mas só nós sabemos que a nossa força é pouca. Mas ao mesmo tempo sabemos que servimos um Deus que criou os céus e a terra, que criou os anjos, arcanjos, serafins e querubins, o autor da vida eterna, conservador de todo o gênero humano, doador de toda a graça espiritual, o arquiteto do universo, aquele que construiu tudo, aquele que tem o poder e detém todo o poder, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é soberano, todo poderoso Deus, e é do Senhor que vem a nossa força. Nós somos pequenos, mas quando olhamos para Ti, nós entendemos que nós podemos realizar, porque a nossa vida nessa terra, essa passagem por aqui, ela deve ser para que se redunde através de nós glórias ao Teu nome, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vitórias, através da nossa vida, através das nossas bênçãos. Tudo que nós fizermos, tudo que nós construirmos, glorifique o Teu nome. Meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre a vida deste homem e desta mulher. Talvez, meu Pai, há pessoas aqui sofrendo, chorando, passando por lutas, talvez até pensando em conversar com um pastor, às vezes não tem oportunidade, às vezes conversar com o irmão e às vezes não tem a mesma condição, às vezes pessoas que pensam que estão sozinhas e se sentem fracas, com pouca força. O que eu peço é que o Teu Espírito Santo trabalhe o coração deste homem, desta mulher,
para que ele saia daqui hoje sabendo que mesmo que pequena seja a tua força, assim como era a pequena força da igreja de Filadélfia, assim como era pequena a força da mulher que sofria com fluxo de sangue, assim como era pequena a força de Davi, assim como era pequena a força de Gideão, mas obtiveram grandes vitórias. Que o teu servo possa tomar posse desta palavra e sair daqui sabendo que a vitória pertence àqueles que acreditam no poder de Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Cristo Redentor sobre você e a tua casa. Receba a graça e a proteção de Deus. Mesmo com pouca força, realize grandes coisas, porque o Senhor é contigo. Amém. Diga graças a Deus. Pessoal de casa, Deus abençoe, paz.